para que sempre seja louvado. Intenções da Santa Missa. Santa Missa em agradecimento aos 53 anos de casamento de seu Osório e Dona Clara, de União da Vitória, no próximo dia 2 de julho. Pelas almas do purgatório e a Jesus no horto. Também hoje terá o batizado de Lara Sofia Miquelissa, de União da Vitória. E por todas as intenções que estão nos livros e por todos que nos acompanham através da internet, Rádio Camboriú e TV Marie. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Celebramos hoje São Pedro e São Paulo, dois pilares da Igreja. Foram ardorosos anunciadores de Cristo e derramaram o próprio sangue pela causa do Evangelho. Celebrando a festa, possamos redescobrir a vocação missionária da Igreja, que é chamada a ser sinal de esperança e de vida no mundo. Rezemos também pelo nosso profeta Pedro II, sucessor de Pedro, a quem está confiada a missão de animar a Igreja, o rebanho de Cristo. Cantemos. São Pedro e São Paulo andaram na terra, serviram Jesus na paz e na guerra, andaram com ele e com os passos seus, hoje estão na frente do trono de Deus, andaram com ele e com os passos seus, hoje estão na frente do trono de Deus. Eram pecadores, humildes, pequenos, mas foram escolhidos e foram crescendo. Pregar o Evangelho era sua missão. São Paulo dizia, amai os irmãos. Pregar o Evangelho era sua missão. São Paulo dizia, amai os irmãos. Seguindo o exemplo do Mestre Jesus, São Pedro apóstolo foi morto na cruz. O Papa I da Igreja de Cristo, sofrendo por ele, disse eu não desisto. O Papa I da Igreja de Cristo, sofrendo por ele, disse eu não desisto. São Pedro e São Paulo unidos estão, nos ilumine, nos dê sua benção, nos dê sua força e muita luz. Queremos estar ao lado de Jesus, nos dê muita força e muita luz. Queremos estar ao lado de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Colocamos nessa missa nossa família, nossos parentes e amigos, nossos queridos falecidos, nossos doentes e as intenções que estamos no coração, rezando o ato penitencial, cantando. Piedade, piedade, Senhor. Piedade, piedade de mim. Piedade pelo não que eu te disse. Se me chamas, te respondo que sim. Piedade, piedade, Senhor. Piedade, piedade de mim. Piedade pelo não que eu te disse. Se me chamas, te respondo que sim. Piedade por ter duvidado
quando ouvi tua voz me chamar. Piedade para o meu coração. O que eu quero é só te adorar. Piedade por ter duvidado, quando ouvi tua voz me chamar. Piedade para o meu coração. O que eu quero é só te adorar. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levante-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Na minha casa, no meu coração, eu reservei o melhor lugar. Um para Deus, outro para Jesus, só para ter com quem conversar. Na minha casa, no meu coração, eu reservei o melhor lugar. Um para Deus, outro para Jesus, só para ter com quem conversar. Assim eu pego o Evangelho, leio com muita atenção. O Pai fala sobre o Filho, e o Filho sobre a redenção. Assim eu pego o Evangelho, leio com muita atenção. O Pai fala sobre o Filho, e o Filho sobre a redenção. O
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Festa de São Pedro e São Paulo. Jesus faz a pergunta: o que dizem de mim? Quem sou eu? São Pedro dá aquela magnífica resposta: Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Jesus recompensa: E tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A grande pergunta: quem sou eu? O que dizem de mim? A resposta de São Pedro. Mas nós temos outras respostas, respostas indignas, respostas sacrílegas, a resposta dos fariseus. Você é um blasfemo, você é um possesso do demônio, você é um beberrão, um comilão. Todos os nomes possíveis deram para Jesus os fariseus e acabaram crucificando Jesus. Temos também a resposta dos ateus. O célebre Charles Darwin, aquele da teoria da evolução, o homem veio do macaco, ele fala, perguntaram para ele: quem é Jesus Cristo para você? Ele respondeu: 40 anos, eu venho estudando os bichos e os vermes, e ainda não tive tempo de pensar em Jesus Cristo. Que resposta triste, né? 40 anos atrás de bicho, atrás de verme, não tive tempo de pensar em Jesus Cristo. Depois nós temos a resposta dos ateus. Deus é uma ilusão, Deus é um delírio, Deus é uma fantasia, Deus é uma invenção humana, tenho orgulho de ser ateu. Os ateus escrevem livro de 500 páginas, tentando provar que não existe Deus, ou melhor, 500 páginas mentindo para si mesmo. Porque todo mundo sabe que Deus existe, que Jesus fala, no fundo do coração, todo mundo sabe que Deus existe. Então é uma grande mentira dizer que Deus não existe, 500 páginas mentindo para si mesmo, tentando mentir para si mesmo. Essa é a história dos ateus. Jesus continua perguntando: quem sou eu? Que dizem de mim? Lá em São Paulo, uma psicóloga andou pelas escolas de criança de 7 a 12 anos, perguntando quem é Jesus, quem é Deus. E teve respostas bonitas. Pois ela me trouxe uma coleção imensa de respostas de crianças. A criança não dá uma definição para Deus. A criança mostra o que ela pensa de Deus, o que ela sente no coração de Deus. Assim, uma menininha de nome Angélica: Deus fica no céu, cantando com os anjos. Quando quero falar com Ele, Ele manda os anjos parar de cantar. Vem conversar comigo.
A menina não está descrevendo Deus. Quem sou eu? A menina mostra o que Deus faz. Deus canta no céu, canta com os anjos. Quando eu quero falar com Ele, Ele manda os anjos parar de cantar. Vem conversar comigo. Olha que menina inteligente, que sentimento que ela tem de Deus. Um outro menino, um garoto. Deus é feliz. Ele fez os bichos, Ele fez o macaco, Ele fez a girafa, fez todos os bichos. Para fazer a girafa, para fazer o macaco, Deus mostra que é feliz. Ele sabe onde eu moro. Moro na Rua Tutóia, número 8. Olha, menina, ele sabe onde eu moro. Na Rua Tutóia, lá em São Paulo, número 8. Ele conhece a minha casa. Sabe que a minha casinha é branca. Olha, definição que a criança dá de Deus. Não é uma definição, mas aquilo que ele pensa de Deus. Uma outra menina, de nome Magali. Eu sonhei com Deus. E Ele me deu uma boneca de presente. Olha, o que a menina pensa de Deus. Sonhei com Ele. Não era nem meu aniversário. Ele me deu uma boneca de presente. Assim que pensam as crianças de Deus. Que dizem de mim quem eu sou. Campeão das respostas é São Paulo. Nós vimos outros dias dezenas e dezenas de respostas de São Paulo. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Nele habita toda a plenitude da divindade. Cristo é o primogênito de toda criatura. Assim, dezenas e dezenas de respostas que São Paulo dá. Ele, podemos dizer, que é o campeão das respostas para a pergunta de Jesus. Quem sou eu? São Pedro dá aquela resposta simples. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Mas São Paulo não se contenta. São Paulo faz toda uma teologia, dizendo dezenas e dezenas de nomes de Jesus Cristo. E o nosso livro, Palavra Viva de Deus, o que fala de Deus, qual é a resposta? Respostas bonitas. Eu sou aquele que está na tua frente. Quando você lê o livro, resposta de Jesus. Quem sou eu? Jesus responde, eu sou aquele que está na tua frente. Quando lês o livro, ele responde em nosso lugar. Com o livro, eu estou dialogando, conversando com você. É Jesus que responde no nosso lugar. Eu sou o teu rosto. Quando olhas no espelho, a gente nem imagina isso, né? Olha no espelho, você tem 20 anos, 30 anos, 80, 90 anos, as ruguinhas aparecendo. E Jesus, quando você olha no espelho, sou eu. Quem esperava isso, né? Sou eu, Deus que está frente a frente da gente. Jesus ainda fala, dando resposta no nosso lugar. Eu sou as tuas mãos, eu sou os teus pés, eu sou a tua boca. Tudo que você faz, sou eu. A palavra eu pertence mais a mim do que a ti. Então, Jesus se encarrega de dar resposta no nosso lugar. São muitas respostas, além da resposta de São Pedro, além das respostas bonitas de São Paulo, além das respostas singelas, bonitas das crianças. Vamos procurar também a nossa resposta. Quem sou eu? Resposta de São Pedro, de São Paulo e das crianças. Amém. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos nossas súplicas ao Senhor, Filho de Deus vivo, confiando-lhe nossos sonhos e propósitos. Com esperança e humildade, façamos nossas preces. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Pelo nosso profeta Pedro II, para que, em sua tarefa de continuar a missão do apóstolo Pedro, seja reconhecido como testemunha e anunciador da vida prometida por Jesus Cristo, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Que Pedro e Paulo sejam para nós exemplos de fé, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Que a nossa comunidade, a palavra viva de Deus, tenha sempre a proteção divina e que Pedro e Paulo intercedam por nós junto a Cristo sempre que necessitarmos, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos cristãos perseguidos, para que, a exemplo de Pedro e Paulo, sintam-se fortalecidos e animados a continuar a viver a fé que professam, apesar dos desafios dos tempos presentes, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos nossos sacerdotes, pelos consagrados e consagradas e divulgadores da palavra viva de Deus, e pela Congregação Franciscana Imaculada Conceição do Santíssimo Sacramento, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, Deus vivo e solidário, ouvi a oração de vosso povo, ajudai-o a testemunhar fervorosamente vosso amor e vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobre a mesa o vinho e o pão já está preparado para ser consagrado, e o celebrante lava suas mãos para o cordeiro ser imolado, e o povo presente esperando está o grande milagre da divina luz. Quem está preparado fica de joelhos para receber o corpo de Jesus. Quem está preparado fica de joelhos para receber o corpo de Jesus. Sobre a mesa o vinho e o pão já está preparado para ser consagrado, e o celebrante lava suas mãos para o cordeiro ser imolado, e o povo presente esperando está o grande milagre da divina luz. Quem está preparado fica de joelhos para receber o corpo de Jesus. Quem está preparado fica de joelhos para receber o corpo de Jesus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas. Nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graça sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje
vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo. Unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso caríssimo profeta Pedro II e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De Joaquim João da Conceição, de Eurides Costa, de Elizabeth Dobrosinski,
e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com os santos apóstolos, e com São José, com Santo Antônio de Pádua, e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos confiantes, oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso do trabalho deste dia, eu vos aliviarei, eu vos consolarei, disse Jesus.
Sim, tu és o Senhor da minha vida. Sim, tu és o Deus Altíssimo. Sim, tu és, ó Jesus Cristo, o Deus grande, onipotente. Sim, tu és o Senhor da minha vida. Sim, tu és o Deus Altíssimo. Sim, tu és, ó Jesus Cristo, o Deus grande, onipotente. Vinde a mim, todos vós sem esperanças. Vinde a mim, todos vós injustiçados. Eu vos aliviarei. Eu vos consolarei, disse Jesus. Sim, tu és o Senhor da minha vida. Sim, tu és o Deus Altíssimo. Sim, tu és, ó Jesus Cristo, o Deus grande, onipotente. Sim, tu és o Senhor da minha vida. Sim, tu és o Deus Altíssimo. Sim, tu és, ó Jesus Cristo, o Deus grande, onipotente. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu vos aliviarei. Eu vos consolarei, disse Jesus. Sim, tu és o Senhor da minha vida. Sim, tu és o Deus Altíssimo. Sim, tu és, ó Jesus Cristo, o Deus grande, onipotente. Sim, tu és o Senhor da minha vida. Sim, tu és o Deus Altíssimo. Sim, tu és, ó Jesus Cristo, o Deus grande, onipotente. Pequeno e reto que leva ao amor, suave e simples, mas exigente que leva ao Senhor. Esvazia-se de si é a lei. Se alguém é pequeno a mim, então venha, que nele eu serei. Não mais caminha. Corre e voa, se lança por inteiro nos braços do Pai. Livre a avezinha, novo canto entoa, quando encontra o sol, seu amor primeiro, luz que o simplicidade, total entrega, caminho ao Senhor,
sabe o que mais nos convém. Não mais caminha, quem ama corre e voa, se lança por inteiro nos braços do Pai. Livre a avezinha, novo canto entoa, quando encontra o sol seu amor primeiro, luz que o atrai. Pequena trilha, que maravilha, viver do amor, grandeza imensa, o céu na terra, viver do Senhor. Perfeito é Deus que tão simples se faz, e tu, se quiseres ser santo e perfeito, assim viverás. Não mais caminha, quem ama corre e voa, se lança por inteiro nos braços do Pai. Livre a avezinha, novo canto entoa, quando encontra o sol seu amor primeiro, luz que o atrai. Mãe do Carmelo, do teu paraíso, ó, dá-me um sorriso de paz e candor. Se eu na luta vacile gemente, tua mão me sustente com santo valor. Lua bela de castos fulgores, grinalda de flores, de aroma imortal, tua graça meu ser embalsame, e o peito me inflame, o peito me inflame no amor celestial. Tua graça meu ser embalsame, e o peito me inflame, o peito me inflame no amor celestial. Ao chamar-te no escuro das ondas, brilhante respondas, estrela do mar, pois do mundo fugindo as delícias, só tuas carícias, só tuas carícias desejo gozar. Pois do mundo fugindo as delícias, só tuas carícias, só tuas carícias desejo gozar. É teu filho, o meu sol nesta vida, a mãe carinhosa, aurora do ser. Quando aclare meu dia celeste, Jesus que me deste, Jesus que me deste, contigo hei de ver. Quando aclare meu dia celeste,
Jesus que me deste, Jesus que me deste, contigo hei de ver.
Minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, toda voz e prova da minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Concedei-nos a Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão, na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo, Contra os embustes e ciladas do demônio, seja ele dominado por Deus. Instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. salve Rainha. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordioso nos volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvor das criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, Bendizei ao Senhor. anjos do Senhor, Bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. águas do alto céu, Bendizei ao Senhor. potências do Senhor, Bendizei ao Senhor. lua e sol, Bendizei ao Senhor. astros e estrelas, Bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. chuvas e orvalhos, Bendizei ao Senhor. brisas e ventos, Bendizei ao Senhor. fogo e calor, Bendizei ao Senhor. frio e ardor, Bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. orvalhos e garoas, Bendizei ao Senhor. geada e frio, Bendizei ao Senhor. gelos e neves, Bendizei ao Senhor. noites e dias, Bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. luzes e trevas, Bendizei ao Senhor. raios e nuvens, Bendizei ao Senhor. ilhas e terras, Bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. montes e colinas, Bendizei ao Senhor. plantas da terra, Bendizei ao Senhor. mares e rios, Bendizei ao Senhor. fontes e nascentes, Bendizei ao Senhor.
Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Baleias e peixes, Bendizei ao Senhor. pássaros do céu, Bendizei ao Senhor. feras e rebanhos, Bendizei ao Senhor. filhos dos homens, Bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. filhos de Israel, Bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. sacerdotes do Senhor, Bendizei ao Senhor. servos do Senhor, Bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. almas dos justos, Bendizei ao Senhor. santos e humildes, Bendizei ao Senhor. jovens Misael, Ananias e Azarias, Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. Amém. É uma responsabilidade muito grande para uma pessoa do meu porte pequeno e que esse cargo se analisasse. Os eclesiásticos era para ele estar unido, se eles analisassem. Mas isso não vai chegar a acontecer porque essa confusão cada vez vai aumentar mais. Por achar que eles são dono da verdade. Mas está chegando o momento que eles vão ver que foram enganados por um aqui que São Pedro fala. Hoje, dia 30, tudo o que vens fazendo é obra do Espírito Santo. O título da mensagem. Aí eu disse para ele: irmão Pedro, perto aqui de mim sei que estás. Só não posso ver seu corpo e nem tocar. A única diferença é essa entre nós. Mas eu acredito que é um momento mais puro e santo. Quando Deus permite. Obrigado, irmão. Só estou esperando que tão logo estaremos juntos. São Pedro responde: força maior do que esta, neste momento, outra não existe. Se alguém vem mentindo que Deus é quem cura, sem estar junto na mesma igreja que Jesus passou para mim, nesta que estás, irmão, é tudo mentira. O que estão desligados da igreja de Pedro. Esses que se dizem evangélicos para roubar as ovelhas, não tem nada a ver com os planos de Deus. O próprio Judas, que traiu Jesus, ele viu o próprio diabo, achando que era melhor do que Jesus. Por isso, na sua visão, achou que era superior a tudo. E agora suas sementes cresceram demais. Sua descendência faz com que o povo acredite que é Jesus que vem curando. Em momento algum, Jesus está no meio. E assim o próprio diabo, vestido de ovelha. Essa é a verdade, que chegou a entrar nas fileiras da igreja de Jesus Cristo, para satisfazer o que seu chefe quer, o Belzebu. Fazer confusão aonde a maior parte vem caindo na dele. Com esta casta de demônio, só Jesus pode acabar. Vê, meu irmão Pedro II, tudo que vens fazendo é obra do Espírito Santo, onde ele aqui não pode entrar. A luz divina não permite este monstro entrar. Por isso, só aqui, Taquaras, foi escolhida para receber Jesus pela segunda vez. Irmão, sei que ficaste
contente de receber essas duas chaves, na realidade, não são as que vão abrir a porta do céu, mas é uma prova que, por tudo o que vens fazendo em prol aos filhos da luz, seguramente vens fazendo como Deus quer, e não como os bispos vêm fazendo, tirando o direito do povo dobrar o joelho diante de Jesus sacramentado. A maior falha de todos os tempos é essa, em que a humanidade vem passando. Por isso o mundo inteiro vem sofrendo com a força da natureza, onde o diabo se aproveita para desfilar no meio da juventude. Fique firme, irmão, que tão logo Jesus virá dar um jeito. Pedro I a Pedro II. Agora, hoje de manhã, a gente já viu o desfile, não sei se é São Paulo ou Rio, mais de 2 milhões de pessoas que não são da Igreja Católica. Mas mesmo assim, o que eles vão fazer da Igreja Católica, ali Jesus não está presente. Você imagina, do mesmo jeito que eles fazem essa marcha, é do mesmo jeito como vão para o futebol, para a partida de futebol. Do mesmo jeito que ele faz essa marcha, é como vão para a praia. Do mesmo jeito que eles estão fazendo isso aí, é aquilo que quer. Vai do jeito como você quiser. Então Deus não está presente ali. Jesus não está presente. Se a pessoa achar que lá, porque eles falam em Deus, mas o diabo também fala. Foi Deus que criou ele, Lúcifer. E ele se revoltou contra Jesus, porque queria ter o mesmo poder. E um desses que diz que é pastor, ele quer ter o poder de curar. Como? Como vai ter poder de curar? Se não está na igreja que Jesus deixou a Pedro? Será que esse povo tão cego que não enxerga isso? É um momento desesperador, porque a confusão não está só no Brasil, está no mundo inteiro. Falta de respeito para com eles. Se eles soubessem um pouquinho só, o que é a presença deles, mas eles não sabem. Principalmente os bispos estão cegos. O que eles estão fazendo contra Jesus, e ai daqueles que aceitam e acreditam, ai deles, porque todos pagarão com a mesma moeda. Onde se viu um homem na terra proibido de dobrar o joelho para Jesus? Onde se viu? Isso só agora mesmo no fim dos tempos. O povo não está vendo, não está enxergando isso. Vai ali na prefeitura, tira lá o periquito, fica sem o prefeito. O que é que fica a prefeitura? Não tem um para administrar? Ponto, acabou. Vai lá no Palácio do Governo, tira o governador. Não tem um para administrar o estado de Santa Catarina? Como é que eles tiram Jesus e têm coragem de falar o nome dele? Mas é o próprio, vamos dizer aqui, satisfazer o que o seu chefe quer, o Beelzebul. Olha aí, é ele que faz essa confusão. Aproveita na hora do momento da fraqueza da fé da pessoa. Essas pessoas não estão enxergando isso. A realidade é tão pura e tão santa que diz aqui, São Pedro diz, força maior do que esta, neste momento, outra não existe. Porque eu estou falando em nome de Deus. Não estou falando na mão do nome de um bispo, o lado daquele que vem para cá para o Brasil. Não estou falando nele, não. Porque aqui está na minha cruz, vindo do céu as palavras, combati contra a mentira, venci pela verdade, combati contra a mentira, como é a outra parte aqui que eu já enxergo? Combati contra a mentira, lutei pela verdade e venci pela fé. Como a de São Paulo também. Não são palavras minhas, são palavras deles que eu pusesse na cruz. E que vocês também têm. Então, esta é a verdade, este é o momento.
Ora, como é que... Será que até os nossos próximos parentes, será que eles não veem que eu não podia estar mentindo 40 anos? Será que não tocou ainda um pouquinho no coração deles? Mas tem que cumprir. Tudo tem que se cumprir. Mas por quê? Por que que tem... se é o melhor para ti, é o parente? Pois é, mas é bíblico. Quem é o meu adversário, Senhor? É os teus parentes. Por que se desligaram de nós? Porque tem que se cumprir. Passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passarão. Mas feliz daqueles, como diz Jesus, que não vê e crê. Na realidade, não era para ele dizer assim, não acredito. Porque se eu mentisse, se eu estivesse nas portas pedindo dinheiro, se eu estivesse lá enganando quem quer que seja, como existe gente hoje, roubando um do outro, aí eles tinham direito. Mas eu faço toda a vontade de Deus. E todos vocês que fazem a vontade de Deus, é recompensa. E vão ter. Ah, não, mas tu vai me perdoar. Eu não posso fazer tudo isso que tu faz aí, porque sabe como é? O meu salário é curtinho. Não posso, de maneira alguma. E o que é que Jesus disse para aquele rico e aquela pobre viúva? O rico deu aquele que sobrava. A pobre viúva deu o último que tinha. E ela saiu, e essa deu tudo que tinha, o sustento dela. Aquela oferta foi válida. A do outro não, porque sobrava. Será que a humanidade não enxerga isso? Que a igreja verdadeira de Cristo não explora ninguém, não deve explorar ninguém? Será que eles não estão vendo isso? Se eles estão vendo que tem que ser o direito, então a Bíblia está errada. É isso que eles querem. Fizeram nova Bíblia e aquelas dos anos 60, 50, jogaram até no lixo. Porque ali fala toda a verdade, como eu tinha lá, e que também hoje não tem, e outros muitos têm essa Bíblia. Que ali fala, mas eles jogaram fora para mudar as palavras. E ai daquele, hein? Está escrito, e ai daquele que tirar um só tiro das minhas palavras. Ai daqueles. Então, gente, agora é o capitalismo que está tomando conta do mundo. Vocês podem notar que é mesmo. Como é que se eles dizem, mas como é que eu posso manter esses empregados todos? Como é que eu posso manter a limpeza, e isso, aquilo, e luz, e não sei o que lá? Então tem que fazer festa, tem que vender rifa, tem que botar cofre em tudo quanto é lugar. Então isso ali não é Jesus. Isso ali não é Deus. Porque se tivesse na igreja, como Jesus chegou, e viu os vendilhões, e deu com chicote neles, ali Jesus provou que a igreja dele não é essa. Ali Jesus apontou. E o povo não enxerga isso aí. Onde que se viu? Vai casar? Bom. Quanto é que custa? Uma que falou para mim que é em Itajaí. É R$1.500. Para unir um homem e uma mulher com o nome de Jesus, R$1.500. Vocês estão vendo como o povo está sendo enganado. O povo está sendo iludido. Quanto é o batizado é tanto, é porque eu tenho despesa isso, despesa daquilo, sempre jogando o dinheiro, que foi o maldito que fez a Jesus e Judas trair. Foi por ali que começou. Então, tudo que está acontecendo na terra é a força diabólica através do dinheiro. E tem pessoa que está perdendo a cabeça, viu? Nunca viram dando dinheiro, está vendo agora. E se alguém pensar que saiu de mim o que está acontecendo, que diz que foi eu que mandei, essa pessoa está enganada. Porque até eu também, se Deus permitisse, eu ia entrar numa fria aí. Mas ele disse, não, meu filho, tu não. E por aí já diz que sou eu que mandei. Vocês viram algum dia eu falar? Que vocês pegassem o seu dinheiro, empregassem? Não é comigo isso aí, não é comigo. Se eu dei uma pequena permissão para meu filho, foi um assunto particular com ele. Mas se estão pensando que foi eu que mandei,
enganam-se. Senão eu também, Deus permitia, por que não? Vocês podem e eu não posso. Mas ele disse, meu filho, não faça isso. E o povo estão sendo enganado. Por quê? Porque acha que não precisa mais trabalhar, acha que agora vai viver numa boa, e se esquece até de Deus. Até de Deus se esquece. E isso, como diz a mensagem da Nossa Senhora, tudo que é fácil para subir é muito mais fácil para cair. Agora eu quero mostrar para quem não pôde ver, porque o casal Lúcia e Oscar, né? Carlos, são eles as pessoas encarregadas, principalmente a Lúcia, que é um casal de japonês, que a Nossa Senhora passou para ela a primeira vez, que vocês estão vendo, né? Isso aqui eu não estou usando porque eu quero, não. Mandado pela Virgem Maria. E isso aqui é a mesma coisa, a segunda vez que ela pediu para entregar o bastão. E agora, Nossa Senhora pediu para ela que entregasse, então, que muitas pessoas não puderam ver. Mas hoje eu posso mostrar mais uma vez, com permissão de Jesus, as duas chaves, que é uma dourada, outra prateada. Mas ali São Pedro fala, vocês prestem bem atenção, irmão, sei que ficaste contente de receber essas duas chaves, na realidade não são as que vão abrir a porta do céu, mas é uma prova que por tudo que vens fazendo em prol aos filhos da luz, seguramente vens fazendo como Deus quer. É uma prova. Então eu não estou enganando ninguém, eu não estou comprando objeto para enganar o povo, como eles fazem com muitos objetos, vendendo os livros falsos e outras coisas que você já sabe, para adquirir dinheiro do povo. Tudo isso é prova de Deus. Como eu sou Pedro II e que vou entregar na mão de Deus esse segredo, a chave é preparar vocês, o povo, para estar na presença de Jesus com sua roupa. Vocês olhem na marcha que eles vão fazer, vê a falta de respeito que vai acontecer. E esse povo não está sendo preparado para Jesus. Esse povo está sendo enganado. Pela Rádio Camboriú, quem está me ouvindo, pela internet, quem está me vendo, e através da TV Maria, e com vocês aqui dentro, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.